Hoje estamos com o nosso Sindicast e, como nós já informamos para vocês, sempre nós vamos trazer uma autoridade, a pessoa que está envolvida na política, as pessoas que estão fazendo algo pelo nosso município e também pelo nosso estado. E eu tenho hoje o prazer, a honra aqui de ter um convidado muito especial, que é o Gabriel Azevedo. E ele, vou falar um pouquinho da história dele para vocês. Posso falar aqui, Gabriel, que eu fiz uma colinha aqui muito rápida. Ele foi vereador da cidade de Belo Horizonte por 2 mandatos, em 2016 e 2020. Né? Ele é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Disputou a prefeitura de Belo Horizonte em 2024, alcançando aí os seus 133 mil votos e 728. E ficou na quarta colocação nessa disputa. E o Gabriel, gente, ele é formado em jornalismo, publicidade, professor ambiental e também é advogado e mestre em direito empresarial. E o Gabriel, além de direito, também tem arquitetura. Você trabalha também, já estudou, formado? Sou mestre em cidades pela Escola Econômica de Londres. Sim, isso é muito importante. Tem uma outra formação sua que eu achei muito interessante, que é a competitividade global. Nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, formado. Pós-graduados. Georgetown, isso mesmo. Isso, não é perfeito? E ele também ele é um empreendedor. Se você for em Belo Horizonte, faça uma visita, mas tem que ser bem antecipado, porque ele é sócio do Minas Jazz Bar, que está localizado ali no Automóvel Clube de Minas Gerais. Ele é diretor também, já foi diretor do Jus Brasil, onde ainda atua como acionista. E ele é membro do Movimento Livre, reforçando o seu compromisso com a democracia e a liberdade. E hoje ele é o pré-candidato a governo do estado de Minas Gerais. E para nós aqui é uma honra, uma grande satisfação de tê-lo conosco aqui, porque é raro. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade quando nós temos uma pessoa do tal nome, disputando um cargo que é muito desejado, né, por vários políticos. E Caxambu sempre vem os políticos que passam muito rápido. E você já está aí há 2 dias conosco aqui em Caxambu, aproveitando. E é bom você estar aqui na casa do servidor público. Isso demonstra que você vai ser um governador municipalista, um governador do povo e do servidor público. Gabriel, suas considerações iniciais aí, pode ficar à vontade. É muito bom estar contigo, presidente. Prazer estar aqui enorme. Quero agradecer a vocês pela audiência, por acompanhar o nosso bate-papo. Estou à disposição, não sou de enrolação. Manda as perguntas que eu sou direto em respondê-las. Opa, isso é bom. Gabriel, então vamos lá. Você disputou a prefeitura em BH, como nós dizemos, em 2024. Sim. Em que momento você virou a chave e decidiu mirar o governo de Minas? Eu acho que é tão audacioso e também é penoso, porque são 853 municípios e a logística não é fácil. Foi uma lição para mim perceber que depois de 3 eleições, eu quis ser vereador de Belo Horizonte, fui eleito, quis ser reeleito e deu tudo certo. E aí quis disputar a prefeitura de Belo Horizonte e tive uma votação expressiva. E ao final do processo, eu diria que saí realmente bem maior do que eu entrei. Mais conhecido, com as ideias mais divulgadas. E a partir disso, andar na rua em Belo Horizonte passou a ser uma atividade diferente, porque todo mundo passa a parar você para conversar. E eu ouvia todo mundo dizendo: você não pode ficar fora da urna. Nós queremos você na eleição. E aí teve uma pessoa específica em que eu falei: não, mas eu estou planejando, eu disputei a prefeitura e eu gostaria de disputar apenas a prefeitura em 2028. Aí eu pensei, e quem disse que quem manda em você é você? Você já não é mais o seu desejo, você é o que a gente quer. E eu acho que você devia disputar essa eleição porque nós estamos fracos de candidato. E você tem potencial para debater nessa eleição de igual para igual, e é isso que eu quero fazer. Não me acho melhor do que ninguém, mas também não me acho pior. E sinto que nesse 2026 o povo mineiro está diante de uma possibilidade de deixar de lado a briga inútil, o bate-boca que não resolve a vida de ninguém, para se concentrar em propostas que podem, de fato, melhorar a vida das pessoas. Então não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu escuto, o que as pessoas me trazem de demanda e o quanto eu me coloco à disposição do povo mineiro para esse que, sim, como você falou, é um grande desafio. Sim. E ainda dentro dessa história, né, e decisão,
O que naquela eleição te ensinou, principalmente com a derrota? Me ensinou que a gente não pode perder tempo criticando os adversários, sendo muito agressivo no jeito de colocar suas ideias. Você precisa ser muito propositivo. Você precisa conversar com as pessoas e entender exatamente qual é o problema que está doendo na vida delas. E ser sincero em relação ao problema. Por exemplo, em Belo Horizonte, eu tenho muita alegria de ter criado a tarifa zero para vilas e favelas. Mães que me encontravam na Serra me paravam, me abraçavam e falavam: agora eu consigo comprar biscoito para os meus filhos. E é graças a você, porque eu não pago mais a passagem. Isso é você compreender que agiu de modo a resolver e melhorar a vida de alguém. Isso é o fundamental. Na hora que você gasta um tempo criticando, porque tal pessoa disse isso, porque tal pessoa é isso, porque isso. Não. Minas tem muitos problemas. Estradas ruins, uma dívida complexa, um não aproveitamento dos seus recursos hídricos, uma educação que carece muito de uma aprendizagem verdadeira. E não adianta eu ficar criticando o governador que passou, o governador que está. Eu posso criticar as políticas públicas, eu posso criticar a atitude, mas não pessoalmente. Essa foi uma grande lição. É, adotar uma postura que combina mais com o povo mineiro, que é saber escutar, saber respeitar e saber valorizar o voto das pessoas que confiam em mim. Foi um aprendizado. Perfeito. Houve hoje, vamos pensar assim hoje, Gabriel político, Gabriel, não o professor, o Gabriel político. Tá. Você hoje é mais técnico, é um político mais gestor ou um político mais articulador? Cara, acho que em 2010 houve essa grande discussão, né, de que não era mais hora dos políticos, era hora dos técnicos. Não existe isso. Eu acredito verdadeiramente que um político, ele tem uma soma de habilidades. E, de preferência, é bom ele ser mais universal. Ou seja, adianta alguém sentar na cadeira de governador para aprender tudo ali? Aprender a primeira vez na vida o que que é orçamento, o que que é a política pública de educação, o que que é o sistema único de saúde, o que que é o sistema de segurança, como é que funciona a polícia militar, a polícia civil, corpo de bombeiros, o sistema prisional, o sistema socioeducativo. Ou seja, a técnica, ela me parece fundamental a qualquer pessoa que se propõe a fazer algo. Quer construir uma casa, entenda de engenharia, quer operar alguém, entenda de medicina, e por aí vai. Mas a política é uma atividade que não se reduz ao saber fazer técnico, educacional, acadêmico. A política ela envolve uma inteligência emocional, uma capacidade de articular. E eu não teria virado presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte se eu não soubesse articular com quem pensa diferente de mim. Eu não teria aprovado mais de 50 projetos se eu não convencesse aqueles que, num primeiro momento, não queriam votar e depois mudaram de ideia. A política é a soma de técnica, de articulação, de gestão, de sensibilidade, de honestidade, porque não adianta ser muito inteligente, muito preparado e ser corrupto. Ou seja, não há um político perfeito, isso não existe, mas talvez o político que seja, que chegue mais próximo do que deveria ser o ideal é alguém que não abre mão de aprender nenhuma habilidade. Se você não sabe muito a técnica, estude. E eu estudo há 40 anos e não pretendo parar. Se você pode se aprimorar emocionalmente, eu faço análise semanalmente para estar em dia e centrado com os meus sentimentos e não deixar a irritação me prejudicar, como já me prejudicou um dia. Eu respeito a visão do outro e entendo que quando você senta na mesa é para conversar com quem não pensa igual. Senão não é política, né? É briga. E então que eu seja um político cada vez mais habilidoso em tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Em suas redes sociais que eu acompanho, pelo Instagram da minha esposa, que eu ainda não tenho, mas tem que abrir, que isso é cobrança do meu colega Kelvin, né, que eu tenho que fazer isso. E eu vejo que você é um político, além de tudo que nós conversamos, que é um político polivalente. Além de ser um político polivalente em tudo isso que nós tocamos nesses assuntos, você é um político diferenciado pelo ponto que eu vejo da humanização. E além da humanização, também muito responsável. E ontem, pela plenária que nós participamos lá, a gente pôde ouvir de você
essa preocupação com a receita, com finanças, que hoje está o governo quebrado, e que você tem um viés, tem uma saída para isso. E isso é muito importante. É bom a gente ter essa consciência em quem a gente vai votar. Não só apenas, como você falou, político técnico, gestor, né? Mas também esse político que tem essa visão fora da bolha. Eu lido com o dinheiro dos outros desde que eu tinha muito pouco tempo de vida, né? Ou seja, no colégio eu era aquele que organizava o Grêmio. Então as pessoas pagavam mensalidades e eu demonstrava contabilmente quanto estava entrando e para o que estava saindo. Sim. 11 anos de idade. Entrou tanto, saiu tanto. Na faculdade, presidente do diretório acadêmico. Balancetes em sala de aula. Entrou tanto, saiu tanto. Síndico de prédio. Entrou tanto, saiu tanto. Gastei assim. Presidente da Câmara Municipal. Entrou tanto, devolvi centenas de milhões de reais para a prefeitura, para o prefeito gastar de volta com a cidade. Tem uma marca na minha vida que é a transparência completa no uso do dinheiro das pessoas, a responsabilidade nesses recursos, muito grande. E eu sei usá-los. Eu sei fazer com que algo não seja desperdiçado para que o fim de determinada instituição seja cumprido. Então, não é de hoje que eu sei recolher, gastar e demonstrar claramente em que foi usado. Isso é a vida de um gestor. Seja numa reunião de condomínio, numa prestação de contas num parlamento, na gestão de uma instituição enorme como foi a Câmara Municipal de Belo Horizonte, você nunca vai encontrar um grão de corrupção na minha vida. Tenho mãe, tenho pai, quero muito olhar para minha mãe sempre e ver orgulho e não vergonha. Eu acho que alguns políticos se esqueceram do olhar da mãe, Sim. sabe? Se esqueceram que eles têm amigos, que têm filhos e que, poxa, uma notícia de corrupção me parece algo muito difícil de lidar. Eu não aguentaria. Os valores, como se diz, foram perdidos, né? Cara, foram por muita gente, por mim não. Bom, muito bom saber. Vamos falar um pouquinho de seu posicionamento político e cenário nacional. Minas sempre teve o protagonismo na política nacional. Onde você se posiciona hoje nesse cenário? Naquele que quer recuperar um pouco ou muito do que Minas simboliza para o Brasil. A sociedade mineira é pacífica, dada ao diálogo, ao respeito, à hospitalidade, ao carinho, ao afeto. E de repente os nossos representantes políticos viraram o inverso disso. São brigões, são pouco produtivos, são pouco harmônicos entre si. E o Nordeste tem muito a nos ensinar nesse aspecto. Eles podem ter discordâncias. Quando é para defender o Nordeste, rema todo mundo na mesma direção. Eu queria ver isso na nossa bancada de 53 deputados federais, entre os 3 senadores. E quem ocupa a cadeira do governo precisa entender que o Palácio da Liberdade não pode ser uma trincheira, não pode ser um instrumento de ficar batendo no presidente. Você tem que ter o respeito do presidente, seja ele qual for, e trabalhar em conjunto com a União para benefício do povo mineiro. Isso é extremamente pragmático. Se alguém quiser, sabe, presidente, sentar aqui comigo para discutir, sei lá, esquerda e direita, eu topo. Para tudo. Vamos fingir que o mundo não tem mais nenhuma preocupação, sabe? Tá todo mundo bem, o saneamento em Minas está maravilhoso, as estradas estão um tapete, tem ferrovia para tudo quanto é lá, tá todo mundo empregado, as indústrias estão... Olha, nós não temos mais preocupação. Vamos sentar aqui, abrir uma geladinha e começar a falar de esquerda e de direita? Top. Só quero saber antes o que ele leu. Qual é o teórico? Qual é a base acadêmica pela qual ele quer discutir? Ou ele vai tirar, assim, debaixo do sovaco o que ele acha. Porque é o que eu mais vejo. Tem um teste muito divertido na internet, mais acadêmico, do quadrante de posicionamento. Entre as pessoas que são mais autocráticas, mais democráticas, mais à esquerda ou mais à direita. Eu já submeti vários amigos ao teste. Todos ficam surpresos com o resultado. Não é uma questão de passar, é de se posicionar no quadrante. Se você é mais à esquerda, mais à direita. E à medida em que as pessoas vão respondendo, elas percebem que a discussão que elas têm, a defesa que elas fazem, é como se fosse um time de futebol.
não é calcada em autor, em livro, em acadêmico, em teórico, em quem já pensou pra caramba a esquerda e a direita. É aquilo. Como eu sou professor, e eu tenho alunos, e mestrado, e doutorado, a gente repete, você não sabe nada. Você se apoia em quem ficou anos estudando para chegar numa conclusão. Até você falar que você sabe alguma coisa, tenha humildade. Passa aí por uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Aí você cria uma tese. Olha, eu sinto que aqui tem uma verdade. Hoje, não leem um livro, não conhecem um filósofo, um autor, mas querem ter a certeza. Mas você acha que por conta disso daqui, isso Claro. atrapalhou muito? Claro, porque hoje. Induz. Não, hoje são 3 coisas aqui que eu te enumero. A primeira é que isso daqui estimula um mecanismo na nossa cabeça de recompensa rápida. Então você fica o dia inteiro girando aqui o dedinho, que bom que você não tem por enquanto, né? E aí, curtiu, compartilhou. São coisas muito curtinhas que te dão um prazer rápido. Um videozinho que é legal, uma piada, um textinho. Nada ou quase nada é profundo. É diferente de você abrir um livro e gastar dias lendo, refletindo, se aprofundando. É outro rolê. Quando você acostuma a sua cabeça com esse tipo de processo, o outro fica difícil. Eu percebo, eu tenho aluno. Tem aluno da faculdade que nunca pisou na biblioteca. Não pisou. Então, o primeiro problema é esse. O segundo, embora seja algo democrático, é que qualquer um pode pegar aqui e falar assim: olha, eu acho isso. E aí, se tem outra pessoa que tende a achar isso também, ela fala, opa, tem alguém achando o mesmo que eu. Se tem muitas pessoas achando o mesmo, talvez seja verdade. E foi isso que já conduziu o mundo para muitos problemas. Porque quando uma pessoa afirma que algo é sem ser e várias outras confirmam, de repente, os judeus estão em campo de concentração. De repente, os livros estão sendo queimados na praça. De repente, está todo mundo saudando um ditador como se ele fosse a salvação do planeta. A internet, ela tem uma capacidade de tribalizar as pessoas. Elas se sentem confortáveis ao conviver apenas com quem concorda com elas. O discordar, o ver quem pensa diferente, passa a ser uma dor. E ainda tem um terceiro ponto, que é o fato de que o uso dessa mídia social, pura e simplesmente, tem um tempo diferente do tempo da política. E aí existem políticos que te fornecem aqui algo que te faz muito feliz, a opinião. Não gostei disso. Eu discordo daquilo. É muito bom. Mas o tempo de construir um hospital que funciona, de erguer uma ferrovia, de criar um plano diretor para uma cidade, de fazer um estado se desenvolver, é um outro tempo. E geralmente, para você se dedicar a essas tarefas, você não pode ficar o dia inteiro aqui. E aí, hoje em dia, o político realizador, o político que entrega, o político que debate e se debruça a entregar os resultados, fica léguas atrás, quilômetros atrás da corrida daquele que simplesmente grava um vídeo para fazer você se sentir bem. Vi um vídeo e me senti bem. Gostei daquela opinião. Estou satisfeito. Gostei, vou votar. E tem um outro que está ali, estudando, se preparando, e ele fica prejudicado. Agora, é uma postura de coragem e de posicionamento mesmo. Falar, eu não topo ser o outro. Eu não quero entrar nessa fila, já tem gente demais. Sim. Então, faz a fila aí, ó. Eu falo aqui, ó. Imagine um político que passa o dia postando um vídeo na internet, que não tem estudos, que não tem preparo acadêmico, que não tem realizações, que nunca fez nada de concreto, mas tem muito voto. E aí nós encontramos hoje a situação, o cenário político como se encontra. Que à esquerda, à direita, ao centro, não é uma prioridade ideológica. E mais, né? Adoram se retroalimentar. Adoram criar confusão, o ringue digital, porque é entretenimento, e as pessoas gostam de entretenimento. Eu, não.
E você se vê mais próximo do governo Lula ou da oposição liderada pela direita? Cara, eu sempre fui um político muito independente, né? Quando eu fui vereador por 8 anos, eu nunca fui base de governo e nunca fui oposição ao governo. A cada projeto eu sentava e discutia. Inclusive eu tinha um aplicativo, né? Que todos os meus eleitores podiam participar e opinar sobre o meu posicionamento. Quase 90% eu votei a favor do que o prefeito tinha enviado para a Câmara, porque eu achava que era digno. E o restante eu discordei, mostrei porque que eu discordei, me posicionei. Não sou situação por ser situação, nunca pedi um cargo público na minha vida, nunca aparelhei nada, e não sou de jeito nenhum oposição por ser oposição. Isso é muro? Nunca. Me dá o tema. Me dá o tema. Isenção de quem paga imposto de renda até 5 mil. A favor. Sou a favor. Escala. Quero redução da escala. Menos burocracia. Menos burocracia. Diálogo de posicionamento internacional que seja contrário ao que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Tô desse lado. Ou seja, não vai ter nenhum tema que você vai colocar aqui na mesa que eu não vou ter uma posição. Mas é porque eu estudei, me aconselhei, conversei com quem entende e formulei o meu posicionamento. Eu não me coloco em caixinha. E, sendo governador, eu converso com o presidente que estiver lá. Né? Eu só não sou simples e puramente um palanque. Quem quiser ficar de papel de banquinho aí pros outros, fica à vontade. Que seja montado por alguém. Tá certo. E dá para fazer política sem entrar na polarização ou isso hoje é inevitável? Você precisa ter posição. Você não pode imaginar que, dando uma de alecrim dourado, de não, não é isso não. É que você tem que explicar para as pessoas que o mundo não é feito de duas opções. Não se trata de se chamar de essa ou aquela via. Você tem que mostrar porque você é uma opção. Estrada em Minas está ruim. Sua posição, Gabriel? Mudar a infraestrutura acrescentando o número de ferrovias em Minas Gerais. Como, Gabriel? Tem 20 bilhões parados em Brasília que ninguém foi lá buscar para fazer. De que maneira? Em diálogo com as empresas mineradoras que já deveriam estar aplicando esse recurso. Você concorda comigo? Pronto. Eu não te perguntei se você é do Lula, se você é do Bolsonaro, se você é de esquerda, até porque linha de trem tem o trilho esquerdo, tem o trilho direito, para o trem andar no meio. Sem um não vai, sem o outro não vai. Sim. Então, assim, você quer mais ferrovia? Tô nem ligando se você é de esquerda ou de direita, se você vai no vagão da frente ou no de trás. Tem que ter. Então, eu sou muito pragmático, cara. Eu insisto, se nossa conversa vai ser de esquerda ou de direita, vamos com os autores. Leu Marx. Nós vamos conversar longamente sobre o Marx aqui. Sobre direita, Stuart Mill. Nós vamos começar ali no liberalismo do século. Ou você vai ficar ali. Não, porque a família. Querido, família é um bem importante, é um patrimônio, vou chamar assim, uma causa, uma bandeira importante para quem é de esquerda, de direita e de centro. Não conheço quem não ama a sua família, não. Família é uma pauta geral. Segurança das famílias é uma pauta geral. Como deixar as famílias seguras, como garantir a saúde das famílias, como valorizar as mulheres, as mães, isso é programa. E é isso que eu gosto de oferecer para as pessoas. Eu sou um polo. Não posso ficar brigando com a polarização, porque eu sou um polo. Sou um polo com posicionamento. Que se afasta, às vezes, de um lado, por razões diversas, que se afasta de outro, que às vezes concorda com um, que às vezes concorda com o outro, porque o mundo não é uma caixinha. É redondo, gira. A gente tem opiniões, muda de opiniões, dialoga, melhora, conversa. Quem gosta de aprisionar as pessoas nesse debate é quem quer tirar dividendo eleitoral. Eu sou o herói, o outro é o inimigo, vem do meu lado, vamos matar ele. Não leva. Não chega a lugar nenhum, nem ao desenvolvimento, nem ao progresso de um país, ou de um estado, ou de uma cidade. E em Minas Gerais, aqui, para se ganhar em Minas, é preciso montar uma frente ampla. É o que todos os políticos, né? Eles olham para Minas Gerais, nós temos que montar uma frente ampla para poder trabalhar e poder ganhar essa eleição. E em quem você quer do seu lado para estar nessa frente ampla, caminhando aí
longos quilômetros aí nessa estrada, nessa corrida do pleito aí de 2026. Aí eu quero Kevin, vai ser o próximo prefeito de Caxambu. Eu quero o Barão, vai ser o próximo prefeito de Bapendi. Eu quero vereadores de qualquer partido. Eu quero prefeitos de qualquer partido. Eu quero cidadãos sem partido, com partido, de qualquer partido. Mas eu quero pessoas que se alinhem a um programa de ideias. Antes da gente discutir alianças vazias, como tem muita gente fazendo, esse tá com esse porque tá com esse. Aquele tá com esse, aí papapá. Gente, o partido virou uma sopa de letrinha. Beleza, eu tô no MDB, tem 60 anos de partido, muitos méritos e muitos problemas também. Quem sou eu para falar, não, todo mundo que tá no MDB é um anjo, um santo? Não, não é. Lógico que não é. Não é. Do mesmo jeito tem gente boa em outros partidos, em outras legendas. Então, nessa caminhada, o mais importante nesses próximos meses é estruturar o programa de governo. Eu quero do meu lado quem vai me ajudar a colecionar soluções. Por exemplo, o economista Marcos Lisboa, conhecidíssimo no Brasil, trouxe e está na coordenação do nosso plano de governo. Um cara genial. Ele conta para mim muito mais hoje do que alguém que está num partido só para figurar ali no palanque. Eu quero ideias. Quero ideias. Então, assim, eu dialogo com várias legendas, da esquerda à direita, passando pelo centro, dialogo com muitas mulheres políticas. Por exemplo, eu tenho uma referência na Assembleia, deputada Lohane, do PV, gosto dela, deputado professor Cleiton, do PV, gosto da ex-prefeita de Contagem, Marília, acho ela uma gestora inteligente, e gosto muito de dialogar com o PSB, o Otacílio, sempre conversei com ele, converso com o PSDB, eu fui do PSDB por 8 anos, fiz parte da gestão do Antônio Anastasia, tenho o Antônio Anastasia como uma grande referência política para mim, um homem íntegro, honesto, que fez um governo que não foi perfeito, mas que teve muitos méritos. Então, assim, eu dialogo com todo mundo, mas do meu lado mesmo eu quero o povo construindo ideias para Minas Gerais. Perfeito. Passando agora para a gente poder ver um pouquinho dos maiores problemas, dívida e gestão, né, fiscal aí, que todos os políticos sempre falam disso, e é bom a gente tocar nesse assunto. Minas hoje está com uma dívida aí gigantesca, e você é a favor da adesão ao regime de recuperação fiscal? Não, Por quê? porque seria muito penoso para o estado de Minas Gerais. Eu valorizo servidor público. Congelamento? Não ter concurso? Como é que eu vou fazer com a polícia militar? Como é que eu vou fazer com a polícia civil? Manter o mesmo efetivo? Mas ainda bem, essa não é uma preocupação mais que nós temos que ter. Porque ainda que o governo insistisse no regime de recuperação fiscal, houve uma construção feita para além do governo, envolvendo a Assembleia e o Congresso Nacional, que gerou Propag, que é melhor do que o regime de recuperação fiscal. As pessoas veem essa sopa de letrinha e é legal a gente traduzir assim, ó. Pensa que Minas Gerais é você. Minas Gerais se enrolou no cartão de crédito, tá? Muito. E pediu muito empréstimo bancário. Você já foi no banco e pediu empréstimo? Eu já. Alguém te contou o que eram aqueles juros? Gente, você pede, sei lá, 30. Quando você vê, você está devendo 90. E você está pagando todo mês. Você fala assim, mas que isso? Eu não pedi isso tudo. É o tal dos juros. Na década de 90, o negócio que Minas fez para equalizar sua dívida trouxe um juros astronômico. Quando eu estava no governo, os números de dívida que se falava eram de 40 bilhões, por aí. 200. Como é que em 10 anos nós passamos de dever 40 bilhões a 200 bilhões? E tudo se prejudicou quando, a partir do finalzinho do governo Pimentel, decidiu-se por não pagar a dívida. Houve um longo período ao longo do governo Zema sem pagar a dívida, com juros comendo. Então, quando você está devendo cartão de crédito, banco, não tem jeito. Tem que sentar igual adulto e renegociar, colocando condições, porque juro abusivo em cima do povo também não é justo. Então, essa renegociação do Propag
deu mais condições de pagamento para a dívida, puniu menos o povo mineiro do que o regime de recuperação fiscal e, lamentavelmente, não foi feita tendo como protagonista o governador. Estava mais preocupado em postar vídeo contra o presidente. E essa recuperação não é perfeita, não é ideal, mas é melhor do que o RRF. E se assumir com o caixa vazio, qual é o primeiro movimento? Cortar os gastos ou aumentar a arrecadação? Olha, o problema de Minas é mais estrutural do que fiscal. Eu analiso com muito carinho o orçamento mineiro para o próximo exercício. E tem uma coisa que eu vou fazer primeiro. Para onde estão indo 25 bilhões de subsídio? Você sabia disso? Eu não sabia? Seu dinheiro. Todo o povo mineiro está pagando imposto. Menos alguns. Alguns não. Tem gente aí, empresários, donos de setores, que o governo virou e falou assim: ó, não precisa pagar não. Eu vou te subsidiar. 25 bilhões para 2026. A primeira coisa que eu vou fazer é rever isso. Porque em 2033 você não vai mais conceder isso porque o ICMS vai acabar. Essa mamata já tem que começar a ser revista. Se não fosse esse subsídio nos últimos anos, o caixa não estava tão apertado. O que está acontecendo? Essa é a primeira medida. E você venderia os ativos do Estado para ajudar a pagar essa dívida? Não. Ninguém mexe na CEMIG enquanto eu for governador. Sobretudo, aqueles que estiverem querendo corrompê-la. Não adianta você tratar a CEMIG como uma joia e ficar usando a CEMIG sim, para colocar os seus apadrinhados para fazerem aquilo que é bom para alguns grupos políticos e não para o povo de Minas Gerais. Tem que ser uma empresa bem gerida, bem fiscalizada, muito transparente e que ajude na ponta o cidadão que tem que ter energia de qualidade, conta acessível e infraestrutura para produzir no estado. Um exemplo, CEMIG é do povo mineiro. E o que você faria de diferente dos últimos governos aí na gestão fiscal? Transparência total nos subsídios, compreensão de que o auditor fiscal precisa ser muito valorizado para evitar a sonegação. Nós temos uma sonegação de bilhões no setor minerário, por exemplo. Não dá para tolerar isso. E o auditor fiscal, sendo valorizado, é o cara que vai engordar o caixa. Não pode ter sonegação. Eu não sou a favor de pesar a carga tributária no lombo de ninguém, mas impostos devidos têm de ser pagos, com justiça. Não dá para fugir. E terceiro lugar, claro, é não desperdiçar centavos, reais, milhões, bilhões na máquina pública. Você tem que, obviamente, ter muita gestão e, nesse sentido, o meu passado, tudo que eu já fiz até hoje, fala muito por mim. Sou conhecido por devolver dinheiro dos espaços que eu geri. Nunca gastar mais do que eu arrecadava. É sempre a tal da preciosa responsabilidade fiscal, da qual não abro mão. Você tinha falado do Propag aí, uns minutos atrás. O governo do estado ele colocou dentro do Propag alguns patrimônios de algumas cidades. Como que você vai lidar com essa situação? Eu acredito que essa votação vai se dar ainda esse ano. Ela vai já chegar pronta para o próximo governador. Não acredito que essa vai ser uma situação com que eu vou ter que lidar. Certo. Agora, falando em Copasa e privatização, você é a favor da privatização da Copasa? Não. E como garantir que a população não perca a qualidade no serviço, especialmente nas cidades do interior? Não, eu não fui a favor, sobretudo porque tem uma pergunta mais importante do que ser a favor ou contra a privatização da Copasa, com todo carinho e respeito à pergunta que você me fez. Mas é qual o modelo de gestão que passa a ser implementado. O que eu acho que aconteceu ali é que a votação se deu antes de saber qual é a parametragem, qual é a regulamentação do que vai funcionar ou não. Eles estão fazendo isso agora. Eu conversei com a presidente, ela disse: fique tranquilo que você vai adorar o modelo. Eu falei: por que não se mostrou antes?
No final do dia, o que não pode acontecer é a conta de água mais cara para o cidadão, é o nível de saneamento não melhorar, é a quantidade de esgoto não tratado permanecer a mesma, e os municípios mineiros, sobretudo os menores, terem gente carregando lata d'água na cabeça e criança correndo no meio de esgoto. O foco deve ser sempre o cidadão. Não tenho medo da iniciativa privada, não tenho temor da palavra privatização, não tenho nojo da palavra concessão, gosto da iniciativa privada e vejo vantagens da iniciativa privada no processo de saneamento básico brasileiro, na produção de encanamento e de serviço, tudo isso pode acontecer. Mas o Estado não pode abrir mão do seu papel, sobretudo numa caixa d'água como é Minas Gerais, de cuidar desse bem tão precioso. Vamos dar um exemplo prático? Parque das Águas. Tá ali, ó. A gente pode ter sim a iniciativa privada ali dentro. Tem menor dúvida que a iniciativa privada vai ser fundamental para desassorear o lago, para cuidar das estruturas, para melhorar o atendimento de bem-estar do spa, para botar lixeira, né? Andei lá, tinha lixeira. Para tudo isso. Você não precisa pegar o parque e vender. Ele é um bem do povo. Ele é um bem do povo. Ele não é um bem de uma empresa. Dá para juntar. E aí vem a visão de um cara moderado, social liberal como eu, que não tem nem medo do Estado, nem medo da empresa. Pelo contrário, compreende que a junção dessa parceria, Estado, academia, empresa, sociedade, que faz as coisas darem certo. Então, de forma geral, Gabriel, você acredita que pode ser trabalhado de uma forma com um Estado gestor e a iniciativa privada, desde que haja transparência e que seja respeitado todas as normas dentro do seu município ou até dentro do próprio Estado, e não seja nada saindo pela tangente, ou de uma forma bem clara e transparente que a população também possa entender. Sim, resposta objetiva. Perfeito. Falando em infraestrutura e desenvolvimento, Minas tem um problema histórico de estradas ruins. Qual é o seu plano realista para mudar tudo isso, além dos projetos que você tem para rodovia? Ferrovia, desculpa. É parte disso, no sentido em que quando você investe em ferrovia, você está investindo também em rodovia. Explico. Ferrovia, claro, ela é um modal para um tipo de transporte diferente do caminhão, mas ela está, sobretudo, garantindo com que cargas muito pesadas para longas distâncias sejam tiradas das rodovias. Só com isso a manutenção já melhora muito, porque hoje a quantidade de caminhão circulando acima do peso, quantidade de caminhão circulando em rodovias que tem uma manutenção numa quantidade menor para abarcar aquela circulação, faz com que a buracada seja muito maior. Então, ferrovia é sim uma das grandes soluções. Segundo ponto, um processo que envolve a inteligência artificial de monitoramento de estradas. Não dá para cada buraco precisar de uma babá para o governo saber que ele existe. Você tem um processo hoje, já está acontecendo no Triângulo e outros lugares, de monitoramento. E há um processo inteligente de concessão que não precisa ir no bolso do cidadão de maneira tão pesada, mas que faz com que o processo das estradas que tenham viabilidade, claro, contem com a participação da iniciativa privada. Isso não tem que ter medo de falar nem de fazer. E na região lá metropolitana de BH, a mobilidade é um caos. Qual seria a sua prioridade ali? Uma que foi a única. Eu encontrei com o governador na posição de presidente da Câmara uma vez. Eu pedi para ele duas coisas. Uma foi a limpeza da Lagoa da Pampulha. Precisa muito da Copasa, da integração. A segunda foi bilhete único. Não faz sentido um cidadão de Betim usar um cartão, depois outro cartão, depois mais outro cartão para chegar no centro de Belo Horizonte para trabalhar. A região metropolitana de Belo Horizonte, como a região do Vale do Aço, como a região do Triângulo, que precisa ser criado urgentemente, é só mandar uma lei para a Assembleia, tem que ter um modelo de transporte público integrado. O cartão tem que ser um só, para o metrô, para o ônibus, para a pessoa ter ali uma forma de comunicação e para que você tenha o compartilhamento dos dados. Cidadão A saiu do ponto X tantas horas, chegou no ponto Z tantas horas e fez tal trajeto. Foi só desse jeito que Londres, nos anos 2000, com a criação da região metropolitana londrina,
criou o cartão Oyster e mudou para sempre o transporte metropolitano daquele lugar. Ou nós vamos ter uma integração tarifária. Eu estou falando de novidade, não, viu? São Paulo já tem isso há 20 anos, Vitória, vários lugares fazem, o Rio tem um já era. Nós estamos para trás. E eu falei faz tempo. Ele chegou a dar uma entrevista, acho que na Record, me reconhecendo como uma referência em mobilidade. Mas o que foi feito? Nada. Isso qual o motivo que você vê? É desconhecimento ou boa vontade? Desconhecimento não é porque eu contei para ele, Sim. né? Boa vontade. Depois ele deu entrevista falando que eu contei. Então, isso é a pergunta que você tem que fazer para ele. É o que eu falei da minha postura. Eu não vou gastar aqui nem um centavo de tempo falando, olha, não fez. Eu estou criticando o fato de não ter feito. Não vou, para além disso, criticá-lo. Certo. É. E como levar o desenvolvimento de verdade para as regiões como o norte de Minas e Jequitinhonha? Sempre, todas as eleições, sempre essa região é sempre bem falada pelos políticos, mas nunca é resolvida essa situação. Eu estou com a proposta dos governos regionais, né? Eu acredito verdadeiramente que emagrecer a cidade administrativa e criar estruturas mínimas de governança sem aumento de custo nas localidades vai permitir com que o governo tenha mais atenção aos problemas locais e que atue de modo a desenvolver os locais. O Jequitinhonha é o Vale da Riqueza, gente. Tem lítio lá. Você precisa conectar essa preciosidade mineral ao ensino acadêmico, à pesquisa, e criar uma cadeia de desenvolvimento para que os produtos tenham valor agregado. Isso traz emprego, traz renda, com a educação, que é a única solução, e a mão de obra adequada, a prosperidade. Não tem muito segredo, não. É isso. Só que tem que fazer. Não pode prometer na campanha e esquecer. Sim. Segurança pública. Ser respeitado pelas polícias, né? Sim. O avanço das facções criminosas hoje em Minas Gerais preocupa cada vez mais. Qual que é o seu plano concreto para enfrentar todo esse problema? Nesse quesito, eu também discordo do governo atual, que é contrário ao Sistema Único de Segurança Pública Ferroviária. Eu sou a favor. O crime está organizado, a polícia tem que estar também. Tive recentemente na sede da Polícia Federal. Eu, governador, vou ter não medo da Polícia Federal, mas vou ter eles como parceiros, no sentido de coordenar forças-tarefa de combate específico às organizações criminosas, que usam nossas estradas para o tráfico. Os entrocamentos de estrada de Minas são hoje o grande corredor de criminalidade do Brasil. Segundo, para atuações específicas com Polícia Militar e Polícia Civil nas centralidades urbanas, seguidos de um mutirão de urbanização e de retomada de direitos civis em áreas que hoje são comandadas pelo tráfico. A primeira coisa que o tráfico tira é a civilidade, é o direito das pessoas de denunciarem, de criarem processos, de uma mulher que apanhou em casa e na polícia fazer um boletim de ocorrência. O tráfico chega e fala: agora a lei sou eu, o poder sou eu. Isso não pode. E com tudo isso que você planeja e essas ideias são trazidas a você também, você acha que dá para evitar que se espalhe ainda mais pelo interior de Minas Gerais, como já as cidades são tratadas como assim um mecanismo um pouco mais que atrasado nessa questão de segurança pública, sempre o contingente é menor, e aí às vezes, parou na região metropolitana, a gente não tem como prosseguir, vamos para cidades do interior. Acho que esse todo projeto ele consegue. Isso acontece porque não adianta você manter o modo ocupação permanentemente. Não dá, não tem efetivo para isso. Então tem que somar inteligência, tem que somar o que eu falei, que é o mutirão de urbanização. Tem áreas de Belo Horizonte hoje que precisam de um efetivo policial enorme, pelo formato. Você tem que, em parceria com as prefeituras, reajustar aquela área. Tem que ter reformas urbanas claríssimas, com rua, com avenida, com iluminação, escola, isso tem. O que falta é, de fato, retomar para o Estado esse território. Isso envolve avenida, rua, luz, entrando. Tem lugar no Brasil que o Estado não entra. Isso é inadmissível. Então, isso tudo tem que acontecer em parceria com o governo federal, com a Polícia Federal, para que a Polícia Militar e Civil não fique enxugando gelo, prendendo a base da criminalidade. Nós temos que mirar o topo da pirâmide. E isso só com muita inteligência. Na hora que corta lá em cima, desmonta
aqui embaixo. Se você fica só cuidando aqui de baixo, as cadeias lotam, essa gente é facilmente substituída, se não morre, é presa, mas tem muita gente já em péssimas condições financeiras, sociais, dispostas a fazer parte da cadeia do crime. Aqui a substituição é rápida. No topo da pirâmide não tem. A empregabilidade também seria uma saída? Cara, não é simplesmente empregabilidade, te explico por quê. Porque o tráfico também é uma empregabilidade. Sim. E que remunera melhor. Para muita gente. O que tem ali, e tem uma pesquisa muito interessante, recente, a Data Favela, que mostra que vários daqueles estão querendo trabalhar em outra coisa. Mas eles não têm a qualificação para tal. Então, os postos de trabalho, eles estão existindo. Você vai conversar com qualquer empreendedor aí, tô difícil contratar. Não consigo contratar. Não consigo contratar. Tem posto de trabalho. Só que falta qualificação, falta a educação para a civilidade, de que você pode estar ali no emprego honesto, ao invés de estar, obviamente, se metendo com o tráfico. Então, não tem nessa hora mágica, não tem salvação, não tem resposta simples. É um conjunto, é um cobertor social, civil, policial que vai garantir uma saída para essa situação. Vamos falar agora de saúde e educação. Com pouco dinheiro em caixa, como garantir uma melhoria real na saúde pública para todo o estado de Minas? Não desperdiçando, atuando na prevenção e usando tecnologia. Ponto. Explico. Parágrafo. Prevenção. Não dá pra gente ficar só operando as pessoas de infarto, entupindo elas de glifagem. Caminhar no Parque das Águas é gratuito. Deixar um pouco a tela de lado e ir jogar um futebol com um amigo, e tá correndo, e tá fazendo esporte, é importante pra gente ter vida saudável. A vida do brasileiro não está saudável. É aí que tem a prevenção. É escovar os dentes, é se exercitar, é dormir bem, é não ficar com a cara o tempo inteiro no celular, é abraçar, é estar com os amigos, é ser feliz, é se cuidar, é se alimentar bem. Isso tudo não custa caro. O que vai ficar muito caro para sua saúde é cuidar de quem não faz nada disso. Isso é fundamental. Segundo, aí entra a vantagem desse aparelho. Eu posso me consultar por aqui. Eu posso ter a telemedicina. Eu posso ter um médico capacitado para me atender aqui. E na hora que esse atendimento acontecer, eu não posso ter um diagnóstico que vai se perder entre dados. A gente tem que ter um prontuário digital, a gente tem que ter um sistema de banco de dados de saúde muito organizado e único, para que cada cidadão mineiro seja um dado de informação. Nós temos que saber onde as pessoas estão tendo mais infarto, porque aí nós vamos ter uma política pública para isso. Onde está tendo mais casos de problemas respiratórios, em qual período do ano. A dengue já é assim. Por que a gente tem as campanhas de dengue em janeiro? Porque chove. Aliás, tem até antes. E aí você tem que lembrar todo mundo que não pode deixar água acumulada. Se há uma boa campanha de prevenção à dengue nos meses que antecedem as chuvas, e se todo mundo não deixa a água acumular, não deixa o mosquito ter os seus focos, eu vou gastar muito menos do que os hospitais lotados com epidemia de dengue. Isso o Brasil já aprendeu porque é simples. Água parada gera dengue. Pessoa com dengue para de trabalhar, vai para o hospital, remédio, problema. Opa, se não tiver foco de dengue, não tem a segunda parte. O que foi mais barato? Prevenir. Vamos prevenir. E a educação básica depende muito dos municípios. Qual deve ser o papel do Estado nisso? Inclusive, agora nós temos uma grande, vamos dizer, incógnita, né? Quanto à Lei 15.326, que foi aprovada esse ano. Eu tenho um foco muito claro em educação e esse foco é a aprendizagem. As crianças, os jovens, adolescentes precisam estar aprendendo. Ponto final. Tudo que eu fizer como governador é para isso. Eu sei que para essas crianças aprenderem, o professor tem que estar bem remunerado. Mas eu sei que também, hoje estava vindo para cá com o Barão lá de Baipendi, ele falou, cara, temos tantas escolas aqui estaduais, tem uma que tinha 2 alunos.
seja, é um clique que eu preciso dar na sociedade. Está baixando o meu número de alunos. Na hora que está baixando, eu não tenho como manter a estrutura escolar que existia idêntica. Porque eu vou pagar o mesmo número de professores, mesmo número de cantineiros, mesma estrutura, para ao invés de educar 100, educar 2. É complexo reduzir a infraestrutura escolar? É, claro que é. Mas, na hora que você vem para uma região como essa, que tem Caxambu, São Lourenço, Apendi, tem que ser uma rede de aprendizagem. Não dá para cada cidade manter o mesmo número de escolas. É preciso investir pesado, sem deixar isso nas costas do prefeito, em transporte escolar. É preciso compreender que, se houve a opção por se viver de maneira não densa, que essa é uma opção. Minas Gerais é um estado pouco adensado. Nós espalhamos uma população de 22 milhões de pessoas num território enorme. Achar que todo mundo vai ter o serviço na porta é quebrar Minas Gerais. Você precisa entender que tem que se transportar entre as localidades. Quando a gente racionaliza essa rede de ensino, sobra mais para pagar mais professores, melhores professores, para fazer as reformas estruturais, para estar em parceria com os municípios, até porque a gente tem que redistribuir competências. Ensino infantil é do município, ensino médio é do estado. Isso tem que ser redistribuído com sensibilidade, não só fingindo que está de mãos dadas, mas de fato dando a mão para o município e pensando com sensibilidade como reorganizar a rede. Eu sou professor. Eu não botei professor no nome para ficar bonitinho na eleição. Minha carteira está assinada com vários empregadores. O professor tem que preparar, lecionar, reunir, conferir prova, acompanhar, suprir ausência familiar. É uma profissão que precisa de ser apoiada integralmente pelo governador. Então eu quero ser um governador professor. Sim. Você define como municipalista. O que isso significa na prática? Significa que eu realmente acredito que qualquer prefeito é mais importante que o governador. Qualquer vereador é mais importante que o deputado estadual. E fazer prefeitos e vereadores viajarem até a capital para sair de lá de mãos abanando não é ser municipalista. Ser municipalista é dividir poder, é criar 10 governos regionais sem aumentar as despesas, para que em Caxambu um vereador, o prefeito, não precise ir até Belo Horizonte. Ele vai num polo regional, onde há uma representação do governo, e ali as demandas são atendidas em conjunto com todo o governo. Isso é ser municipalista, é compreender que, de fato, como diria o autor, Minas são muitas e não dá para governar Minas de uma cidade de Minas só. É preciso dividir para governar. E, Gabriel, BH, como eu estou de presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui da cidade, a gente presenciou muitas lutas travadas lá ao Conselho Estadual, com o próprio governo, com o próprio prefeito. E como que vai ser a sua relação com os conselhos? Principalmente com o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação Estadual. Como era com a minha postura diante da presidência da Câmara com o sindicato. Mensalmente você tem roda de conversa. Você tem que criar um prazo de diálogo entre sindicatos, conselhos, órgãos e sentar na mesa e conversar. Antes que você só sente quando a crise estiver estabelecida. Né? Tem medo de conversa, não? Porque eu sou muito sincero, já deu para ver. O papo aqui é muito reto. Muito. Dá, não dá, não dá. É aqui. Nós somos tudo empregado do cidadão. O serviço tem que estar bom. Sou parceiro de vocês, não sou inimigo do servidor. Conselho é importante, porque participação civil é fundamental numa democracia. Política fluxo surge sempre dali. E vamos embora. Tem mistério, não? Vamos falar de um modelo de governo. Você fala em governos regionais e você falou aqui como vai funcionar na prática, né? Me surge uma dúvida. Essa dúvida é minha. Como você vai fazer a escolha desses Primeiro que me pergunta. Governadores regionais? Muito bom. Você sempre fala deles. Eu tava guardando essa de segredo. Em todos eu queria saber. Gente, ele fala Como é que ele vai escolher, né? Como que ele vai escolher? Sabe que outros governadores já tentaram essa ideia. Que eu não sou tão burrinho, não. Posso ser burrinho, mas não muito.
Então eu estudo o que outros já tentaram para não repetir os erros. Qual que é o principal erro que o governador pode cometer na hora que ele inventa de colocar governos regionais? Utilizar esse cargo politicamente, partidariamente. Pensa, quer ver como é que dá errado? Eu coloco 10 amigos meus do MDB para ser governador regional. Todos os deputados estaduais vão boicotar o governo regional. Todos. Todos os prefeitos que não são do partido vão boicotar. Nesse cargo está gente que abre mão das pretensões eleitorais de ciclo para atender a gestão. Nesse cargo não está alguém do Jequitinhonha, no sul de Minas. É alguém do sul de Minas, respeitado pelo sul de Minas, conhecido, e é uma decisão que eu tomo em conjunto com prefeitos. Porque este governador geral e regional vai ter, junto consigo, um colegiado de prefeitos, que é a primeira prioridade de cada um deles. Tem que atender prefeito na região. Então, não pode ser alguém que os prefeitos não gostam. Sim. Eu valorizo muito ex-prefeitos, ex-presidentes de consórcios municipais, ex-lideranças políticas que já não têm mais uma pretensão eleitoral de urna, mas que gostam de permanecer na gestão pública. Não sou contra político, pelo contrário, estou fazendo aqui uma engenharia política. As administrações regionais têm que contar com políticos, especialistas em técnica, de boa gestão, queridos pelas pessoas e que gostam muito da própria região. Que entende que o Triângulo é um estado, que o Sul é um estado, que o Jequitinhonha é um estado. E são. Quantas outras unidades federativas do Brasil eu poderia encaixar ali no Triângulo, em tamanho? No sul de Minas. Ou seja, são governadores, em que eu escolho em conjunto com a própria região. Gente da região, respeitada pela região, que não vai oferecer competição política com os deputados estaduais da região, porque senão vai ter um problema. Sim. Claro, eu já vi isso. Se você escolhe lá em Belo Horizonte alguém para ser regional, que tem pretensão de ser vereador, acabou a regional. Porque os vereadores não vão conversar com esse cara. Vão achar que, ao levar os problemas, eles estão entregando o ouro. Com isso, aí a coisa da sensibilidade política. Para funcionar, tem que ser gente de confiança, de caráter da região, que vai topar abrir mão dessa disputa eleitoral e que é boa de conversa com o deputado estadual, com o vereador, com o prefeito, e que tem uma coisa que para mim é muito importante: cumpre prazo. Qual que é o problema ali da região? Tal. O recurso existe? Existe. Qual que é o prazo? Tá aqui na minha tela, viu, governador regional? Esse não é mais um problema meu. Isso é um problema seu. Chegou no dia, não aconteceu, aí eu viro, eu sou terrível. Não me dê um prazo, mas dando cumpra. Eu cumpro meus prazos. Prazo e isso é fundamental. Então, um governador regional é fundamental porque pensa no governador sozinho acompanhando todas as obras do estado. Pensa no governador sozinho sendo depositário de todas as demandas de todo mundo. Eu sou humilde o suficiente para admitir, ninguém dá conta. Eu te pergunto isso porque eu falei assim, se ele fizer isso, como que ele vai fazer? Vai ficar acabando ficando engessado, como você mesmo falou, né? Então vai abrir mão, não quer ser, então tá, abre mão do pleito, porque senão não tem condições. Eu implodo politicamente a região, porque aí eu vou competir com os deputados estaduais. Sim. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque Não, eu falei, sempre fala, e está sempre dando essa entrevista e falando dos governos regionais, mas ele não gostei da falou pergunta. ainda Gostei da como que pergunta. ele vai Gostei da pergunta. trazer. Muito Agora, rico você vai ter. isso envolve um projeto de lei para a Assembleia, Sim. as conversas de indicação de quem é o governador regional vão envolver aqueles deputados estaduais alinhados à base da região. Todos os deputados têm gostado dele. Sim. Vou conversar com o governador regional aqui se ele não fala com o deputado estadual Rodrigo Lopes. Por quê? O governador ele tem que ter um carômetro de 77 no cérebro dele o tempo todo.
E eu, presidente da Câmara, eu tinha os imazinhos da carinha dos vereadores na parede o tempo todo. Mexe pra cá, mexe pra lá, mexe pra lá. Você tem que conhecer todos assim, aqui, ó, no âmago. E gostar. E Perfeito. gostar de fazer isso. Aí aquele dali não vai. Esse dali não, esse dali pode contar. Esse dali, apertou, falou, pode confiar. Falou que vai, testa 2 vezes. Tal. Você tem que conversar e compreender que cada político é de um jeito e lidar com a Assembleia, não tendo a Assembleia como inimiga. Que isso? A Assembleia deu de bandeja para esse governo a solução da dívida. Sim, você é parceiro, né? Tem que ser parceiro. Vamos lá. E como a gente já falou, isso você não vai ocorrer um risco de aumentar esse gasto aí na máquina pública? Não, porque eu emagreço a cidade administrativa, né? Ah, eu acho que tem muitos lá, né? Muitos penduricados lá. A gente conhece muito bem. Belo Horizonte está precisando de uma Tá, né? Aí Xung já tá lipo pra na poder- capital. para poder correr pro progresso. Tá, pra gente. Pra colocar Não, verdadeiramente pra ser nas três justo com Gerais. Minas. Sabe o que eu sinto andando pelo interior? Uma sensação de abandono. As pessoas sentem que tá tudo em Belo Horizonte. Sim. Que não tem um olhar do governo para as regiões. E o engraçado, irônico nisso, é que Belo Horizonte foi construída para unir Minas, não para isolar Minas. A construção da capital, que é algo que eu tenho um particular interesse, conheço muito a história da minha cidade, ela se deu para não deixar Minas se separar. Havia movimentos separatistas claros de diminuição do tamanho do Estado e rompimento de território. A construção de Belo Horizonte, cujo nome era Cidade de Minas, nos seus primeiros anos, foi para integrar a capital. E ela cumpriu isso muito bem por muito tempo. E, de repente, tempos para cá, se viu de encastelamento. Essa ideia de você fazer um turismo governamental, olha eu aqui, agora eu estou aqui, agora. Isso não é governar olhando para as regiões. Porque fica parecendo que você está dando esmola para as localidades. Eu vim aqui te dar um pouco da minha atenção. Não é isso que a região quer. A região quer ela própria liderar o destino de si. Eu sou um federalista, né? Federação é uma palavra fora de moda no Brasil. Eu escrevi um livro sobre federalismo com o professor Onofre. A essência do federalismo é valorizar a localidade. Quando os Estados Unidos da América inventam essa forma de Estado, em que você tem o poder central e as autonomias locais, é porque não é o governo central que tem que dizer o que você vai fazer na escola. Sabe? O governo tem que ser seu parceiro e não o seu pai. E não o dono do município. E não o entregador de esmola. Por isso é que eu valorizo muito o governo local. É porque eu sou, na vida política, o que eu ensino em sala de aula. Senão, como é que eu encaro meus alunos? Ué, professor, mas o senhor está falando aqui, mas lá. Eu sou absolutamente coerente. De falta de coerência, eu não padeço. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de Caxambu e Circuito das Águas, né? Que é um bloco local. Caxambu e o Circuito das Águas têm um potencial turístico enorme, mas ainda são poucos explorados. E o que falta hoje? Investimento, gestão, prioridade ou político? Você hoje já deu um tour aqui na nossa região. Eu diria que a palavra principal aqui é inspiração. Eu conversei com muitas pessoas locais e perguntava assim: você conhece a Blue Lagoon na Islândia? A Budapeste na Hungria? Os banhos lá em Tóquio, no Japão? Tô querendo copiar, não. Tô querendo provocar. Nenhum desses lugares é a maior instância hidromineral do planeta. Agora, eles atraem turistas o tempo inteiro. Eles são famosos e reconhecidos por usarem as suas águas termais, medicinais, para atrair gente. A história aqui dessa cidade teve seu apogeu quando a medicina indicava as águas como tratamento. E daí você tem o surgimento da cadeia de hotéis, um fluxo de pessoas que vêm para cá. E à medida em que houve uma mudança na visão médica, isso se transformou. Sabe qual que é a sorte de Caxambu? Voltou a ser tratamento. Como?
Bem-estar. A palavra da vez no turismo é um termozinho em inglês chamado wellness. Bem-estar. Estar bem com o seu corpo, com a sua mente. E olha, eu ficaria aqui uma semana com tranquilidade. Eu caminhei hoje pelo Parque das Águas e a minha tristeza é não ter parado um pouquinho na piscina, na banheira, na massagem. Cara, as pessoas estão estressadas, emocionalmente doentes, cansadas. Quando vão viajar, querem paz, tranquilidade. Caxambu precisa se inspirar nos lugares que estão fazendo isso e perceber assim: por que, que nós estamos sendo escolhidos? Por que, que estão indo para lá e não para cá? Eu tenho algumas suspeitas. A rede hoteleira da cidade precisa se modernizar. O serviço precisa contar com uma mão de obra mais qualificada. O turista precisa sentir que, ao vir para cá, ele vai ter ah, um serviço que não deixa a desejar para outros lugares. As instalações precisam de modernização e não de um ar de abandono. É muito triste para alguém de Caxambu entrar no Parque das Águas e ver o lago totalmente assoreado, as estruturas das fontes enferrujadas, abandonadas. O turista não quer isso. E, sobretudo, você tem que agregar serviços. Vai ter uma corrida de Caxambu, corrida de rua, hoje é um fenômeno. Sim. Vamos criar uma corrida? Vamos criar competições? Vamos criar festivais? Vai ter um festival de gastronomia de Caxambu e a pessoa vem para cá. Olha o que Tiradentes fez. Tiradentes era desconhecida, cara. E bastou pessoas de visão chegarem lá e falar: opa, aqui nós vamos ver isso, e vai ter um festival de cinema, vai ter um festival de gastronomia. Destino. Hoje em dia, o turismo, ele não é só o real, é também o que se projeta. Estar num lugar que tem essas possibilidades atrai as pessoas. Eu adoraria também entrar na Praça da Estação em Belo Horizonte, pegar um trem, vir tomando um vinho mineiro até o Circuito das Águas, descer na estação, passar uns dias e voltar, sem enfrentar uma estrada perigosa, sem passar raiva no trânsito. Então, eu acho que eu tenho convicção que o que a gente pode fazer enquanto governo do estado e prefeitura é sentar na mesa, não só com Caxambu, com São Lourenço. Quando eu vim aqui em 1994, a minha lembrança é, é de uma criança que viu o Brasil ser campeão do mundo no grande hotel de São Lourenço e que passeou no Parque das Águas segurando a mão do pai e da mãe. Nunca mais vou esquecer. Hoje eu entrei lá e fiquei emocionado com isso, anos depois. Por que que eu vim? Ou seja, por que que meu pai sairia de Belo Horizonte de carro comigo, com a minha mãe, no começo dos anos 90 e vem para São Lourenço, para Caxambu? Porque era, naquele momento, algo que estava à disposição de um típico turista interno de Minas Gerais, como ainda é. Muitas pessoas vêm para cá na proximidade, de São Paulo, do Rio, de Minas e tal. Mas o que a gente tem que se perguntar é: como é que um chinês vai vir para cá? Como é que quem está em Pequim, quem está na Europa, eu quero ir a tal de Caxambu. Por quê? Ah, por causa disso, 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 disso. Lima fez isso. Lima, no Peru, passou a ser o destino de gastronomia, para as pessoas conhecerem Machu Picchu, para irem a Cusco. Isso virou um programa desejado no mundo inteiro, porque houve publicidade, houve um conjunto de atuações envolvendo vários órgãos para turbinar a localidade. Eu sei fazer isso. Eu vi uma sala vazia no centro de Belo Horizonte, num prédio de 1929, e falei: vai ser um bar lotado todos os dias. Eu estou há 5 anos com o bar aberto. Eu faço abertura lá várias noites e conto para as pessoas: vocês estão entrando num prédio de 1929. A cadeira que vocês estão sentados estava jogada no galpão e foi restaurada. Assim como o sofá, os espelhos, as arandelas. Tudo aqui é história. Representa uma época de ouro de Belo Horizonte. A comida é do chefe Léo Paixão. A música é de músicos que. E as pessoas falam: opa, eu não estou só num bar. 5 anos aberto. Tenta achar uma mesa lá hoje. Vai ser dureza. Mas esse tudo que acontece nessas cidades já tem na sua veia mesmo ali, é de essência turística? Você acha que a falta de pertencimento às vezes retarda um pouquinho isso?
do próprio município. Ele fala, poxa, eu pertenço a essa cidade, tudo que pode ser oferecido ao turista também pode ser oferecido para mim, para minha família, para meus vizinhos. Ah, mas sem dúvida, ninguém vai melhorar a estrutura de um município para os outros. Primeiro você melhora para si próprio. E me parece que o Parque das Águas é uma caixa de remédios, né? Sim. Eu tenho certeza que quem correr ali todos os dias vai ter uma vida muito mais saudável. Quem escolher ir lá para o final do dia fazer o seu yoga, seu relaxamento, a sua leitura, vai ter uma mente mais sã. Quem escolher lá para brincar com seus filhos, para jogar um tênis, está se medicando. E se você for governador, qual seria a sua ação concreta para destravar o turismo na nossa região? Eu insisto em 3 pontos. Planejamento estratégico, não é expressão vazia. Se você não sabe para onde você quer ir, para quem você está trabalhando, você não chega a lugar nenhum. E a Secretaria de Turismo, mais do que fazer pequenos eventos, tem que ter essa visão de longo prazo. Segundo, tem que pensar no turista de porta a porta, da hora que ele saiu da casa dele, no país que ele está, até a hora que ele volta. Qual foi a experiência de usuário dele? Ele chegou em que aeroporto, pegou que estrada, viu qual placa de sinalização. Você tem que fazer isso, viu? Que é o que eu falo. Quando eu penso no cliente do meu bar, como é que ele está chegando aqui? Então, em dia de chuva, tem alguém com guarda-chuva na porta. Porque a moça que gastou um tempão arrumando o cabelo não pode ter o cabelo bagunçado. Na hora que o garçom vai atender na mesa, ele tem que estar apto a falar inglês. Porque se o meu bar receber alguém que não é do Brasil, essa pessoa tem que se sentir abraçada. Se a comida não tá boa, a gente tem que admitir que não tá bom. Se alguém vai ficar num hotel, a cama tem que ser melhor do que a que eu durmo em casa. Porque por que eu tô saindo de casa para dormir numa cama pior do que a minha? Por que eu tô saindo de casa para tomar um café da manhã que não tem Minas Gerais? Sabe que o café da manhã dos hotéis do interior, ainda vou falar sobre isso num vídeo, são coisas pouquíssimo mineiras. Eu vou tomar café no interior, tem um queijo de São Paulo, pô. Como assim? Não tem produtor de queijo perto? Tá faltando queijo? Não tem ali o café com a história do café. Sabe, eu tô indo tomar um café da manhã, aí tem uma mesinha só assim, ó. Este é o produtor local. Toma o cafezinho que é o melhor que tem e já leva um pacotinho dele. Isso é turismo. O queijo é da fulana de tal que produz há 30. A goiabada é da. Quando você valoriza a localidade, os produtores locais, isso é de verdade. Mas na hora que eu chego no café da manhã, de um hotel do interior de Minas Gerais, e tem biscoito no pacotinho feito em São Paulo, geleia produzida em outro estado, presunto que veio do sul do Brasil. Porra! Se tem uma coisa que as pessoas vêm fazer em Minas Gerais é comer. Aí eu abro mão dos meus produtos para vender porcaria de mortadela de paulista? Com todo respeito à mortadela de paulista? Não dá. Não dá. Você entendeu o que é o turismo? Tá nisso, tá nesses detalhes. Porque na hora que eu amanheço num hotel em Tóquio, o café da manhã é japonês. Local. Sabe assim, Tóquio é uma cidade gastronomicamente incrível. Eu bati agora, presidente, 100 países visitados. E eu tenho um olho muito chato de turista. Eu tenho respeito ao meu dinheiro. Sim. Respeito meu dinheiro, pô. Suo essa testa aqui para ganhar meu dinheirinho. Juntei, vou viajar. Tem que ser perfeito. Não quero nenhum aborrecimento, quero comer bem, quero me divertir. Por que que na hora que a gente vai receber é qualquer coisa? Não, bota aí qualquer café da manhã, qualquer lençol, qualquer cama, um sabonetinho só, sem shampoo e sem condicionador. Poxa, Aí quebra. quebra o turista, pô. Entendeu? Turista precisa de mais, porque senão não vai vir. Então não adianta a gente ficar olhando para você, por que que o turista não vem? Uai, amigo, você ia? Ninguém vê. Aí quebra, não sabe o que E o quebrou. Quer dizer, governador você tem que mesmo ser pegou a sincero, sabe? Sim. Você tem que virar e falar assim: porra de café da manhã que é esse, cara? Às vezes você mesmo está com a marreta na mão e quebrando as suas oportunidades de Me crescimento. mostra o seu café da região.
enche a boca para falar com aqui, nós temos um café, nós temos um queijo. E por que no café da manhã você não tá botando o seu, cara? Bota o café de Minas, bota o queijo de Minas. Faz um pão de queijo decente. Não compra essa porcaria congelada, não. Traz a senhora da cidade que sabe fazer igual minha avó fazia, sabe? Com polvilho. Vamos fazer um negócio gostoso. Isso é turismo. Essa minha vivência na política é a primeira vez que eu ouço alguém, um político, falando dessa forma, valorizar o que é da terra. Contando a história, igual você falou do queijo, do café. Isso valoriza muito. E além de valorizar, gera emprego. Porque se ele tem hoje uma coisa pequenininha, amanhã, o cara está comprando mais café, tem que comentar. Vai comprar mais queijo, vai ter que empregar mais. É muito interessante esse projeto aí, viu? E a região aqui, nossa, ela depende muito de turismo e serviço. E essa forma que você falou é uma forma também de gerar emprego, né? E a gente fica hoje amarrados com coisas que não são nossas. Às vezes custa caro você trazer de fora e colocar, igual você falou, na mesa para você tomar um café. Às vezes é produto que nem é de Minas, né? Nem é daqui da cidade de Caxambu. Mesma coisa, você vem aqui e toma água de outra cidade. Pronto. Olá. Imagina se eu chego aqui e você me chega com uma San Pellegrino, com uma Perignon. Eu assim, que cara metido a besta. Ele tá em Caxambu e tá me dando San Pellegrino? Que italiano que tá pagando isso pra ele? Olha que chique. Eu tô tomando Caxambu em Caxambu. Belo Horizonte não tem garrafa com nome, não. Olha como é que vocês são chique. Isso daqui é a grande propaganda da cidade. Sim. Muito mais do que qualquer tipo de coisa que não seja local. Sabe o que todo mundo gosta nessa vida? Nunca conheci alguém que não gostasse? Autenticidade. Sabe o que todo mundo tem horror? Cópia. E artificialidade. Isso daqui é de verdade. E eu ainda agregaria mais valor aqui no produto. Pode ter aquela que é feita de vidro, que é mais sustentável, porque isso daqui, né, é complicado para o meio ambiente. Pode ter as garrafas maior, retornável. Pode ter várias coisas aqui. Na fábrica pode ter visita. Tem visita na fábrica? Tem? Tem ou não tem? Não, tô falando aberto ao público. Não. Ó, você chega lá, sei lá, pega em qualquer lugar. Escócia, Irlanda, você entra nas fábricas de cerveja, aí tem a lojinha, aí compra a camisa, o boné. Eu quero a camisa, Caxambu, com a marca. Garoto, né? Você tem. Cara, o negócio é que aqui tem uma cabecinha de empresário também, né? Que dá pra ganhar dinheiro. Sim, visitação, você pode fazer essas escolas para começar dentro da educação primária, já o valor. Sim, com certeza. Né, para você ter a ideia, aqui temos o copo. Eu sei, eu Só tô. com um copo sem gás. E Aqui, ó, Caxambu, pra muita gente, é água. Não é cidade, não. Tô falando. Pensa, nós temos 853 municípios. Não é todo mundo que tem o conhecimento de todos eles. Você quer Caxambu? Vai ter talvez gente que não sabe que é por causa da cidade. sim. Por quê? Porque faltou a publicidade, faltou a história, faltou contar. Cara, tem águas hoje no mundo. Você chega num supermercado bacaninha, tem aquelas águas com gás que custa R$ 100 a garrafa. 150. Porque é melhor do que a de Caxambu, mas não é mesmo. Mas porque houve design de produto, design da garrafa, marketing, publicidade. Isso daqui conta demais. Demais. Estamos fazendo para auxiliar ali. Não, aqui tem um publicitário também. Eu sei vender, eu quero divulgar Minas. Eu sou o garoto propaganda desse estado. Já sou. E, Gabriel, o que você pode prometer aqui hoje para o eleitor caxambuense, da região do Circuito das Águas aí, e que ele depois vai chegar para você, como você disse lá, eu gosto de conversar olho no olho. Ele vai poder cobrar de você aquilo que você prometeu. Posso deixar um compromisso muito claro aqui de que transformar esse circuito das águas numa rota turística respeitada internacionalmente, eu vou fazer. Aliás, comecei a fazer aqui agora. Já mostrei como é que a gente faz. Ainda que eu tenha que sentar com todo dono de hotel de Caxambu e falar: porra, serve um café da manhã direito. Porque também não é aquilo, vai.
É tipo, ó, o problema tá aqui, aqui, aqui e aqui. Tem que ter estrada decente para turista chegar. Tem que ter ferrovia, tem que ter infraestrutura, tem que ter plano de negócio. Mas isso, na hora que a gente soma todos os prefeitos, as câmaras municipais e cria um trabalho conjunto, não só de São Lourenço, Caxambu, conjunto, a coisa acontece. Isso é muito importante, por quê? Porque é a vocação da região. Em Baipendi, eu quero me comprometer com um parque tecnológico industrial. É inaceitável você chegar numa empresa e ouvir só, não tem mais lugar para crescer aqui na cidade. O Parque das Águas passa a ser uma prioridade fundamental da minha trajetória na vida pública mineira. O que eu vi hoje não se vê. Não dá para aquilo ser propriedade do governo para ficar como está. Eu acredito na gestão municipal em parceria público-privada. O cidadão de Caxambu precisa entrar naquele parque e sentir orgulho dele de novo, ver o lago resplandecendo, desassoreado, ver as estruturas bem mantidas. E não é para ter reforma de a cada 3 governadores, não. É para ter um processo de reforma permanente. Manutenção, gente. Quem dá manutenção não paga caro em reforma. Manutenção permanente. E uma parceria muito clara com as MGs locais para o empreendedor não sofrer. E também quero deixar meu compromisso com a educação. A reorganização da rede escolar com uma clareza evidente do transporte escolar para que a gente tenha qualidade de aprendizagem. E sou o governador que não fica do lado de bandido, estou do lado da polícia, para evitar com que o tráfico de drogas entre para a região ainda mais, garantindo um sistema único de segurança pública ao lado do governo federal, da Polícia Rodoviária Federal, integrando as nossas forças policiais do Estado. São compromissos básicos, mas com o pé no chão. É isso. Vamos agora finalizando, mas com um bate-volta. Vocês ficaram aí até agora? Tem muita conversa aqui. Obrigado a você que assistiu esse podcast inteiro. Privatizar ou manter estatal? O quê? É bate-volta. Sim ou não? Que isso? Não é assim comigo, não. O quê? Privatizar ou manter estatal? O quê? Serviços públicos? Não é assim não. Depende. Depende. Mais imposto ou corte de gastos? Só para relembrar. Corte de gastos. Corte de gastos, claro. Pedágio necessário ou injusto? Necessário. Tem que ser sincero. Estado grande ou enxuto? O Estado. Estado tem um tamanho só, tá? Deixa eu ser chato aqui. Sim. Estado é a junção de povo, território e poder. Sou professor de teoria geral do Estado. O que muda de tamanho é governo. E o governo tem que ser do tamanho que o povo precisa para não sobrar e não faltar. Funcionalismo público, reforma ou manutenção? Em que sentido? Espera aí que você tem que ser mais específico. A reforma ou manutenção seria no seguinte: você reformularia ele trazendo mais efetivos. Ah, tá. Concurso público? Isso. Fiz na Câmara, vou fazer no Estado. Segundo turno, apoia ou se mantém neutro? Eu vou estar lá. Gabriel, aqui a gente no Sindicast, a gente tem essa conversas bem, às vezes prolongada, mas uma conversa bem sadia. E é um programa, o sindicato ele é apolítico. E nós trazemos essa oportunidade, nós não podemos perder e trazer você aqui. Eu quero agradecer muito ao Kelvin, ao grupo do MDB aqui de Caxambu, que está proporcionando essa visita de um pré-candidato a governador e de um partido que é o MDB, que muito faz pela cidade aqui de Caxambu. Para nós, como eu já falei no início, é uma honra muito grande. E nós estamos abertos a qualquer outros candidatos, pré-candidatos, melhor dizendo, de outros partidos, mas nós tivemos essa honra de estrear aí com o Gabriel, com um nível que está sendo aqui tão alto de enriquecedor, como foi a plenária ontem, que eu saí de lá, vamos dizer, foi uma aula. Não só eu, como quem estava presente, depois a gente ouvindo o feedback das pessoas, falou, ali não tem um político somente. Ali tem um professor, tem um amigo, tem um colega, tem mais do que um futuro governador. Então, assim, as pessoas saíram muito impactadas ontem da plenária, que o MDB realizou com muita maestria. Parabéns, mais uma vez, o Kelvin e toda a sua equipe do MDB, do diretório, que realizou mais de 70 pessoas. A chuva atrapalhou um pouquinho, tivemos lá 8 vereadores
8 cidades. Eu quero te agradecer. E, Gabriel, esse momento que a gente tem aqui, a gente traz muito servidor para cá para ele falar dele, como que é a vida dele no funcionalismo público, como é a vida dele pessoal. Porque todo mundo acha, sou servidor público, a vida tá tudo de bem, tá tudo tranquilo, mas não. A gente sofre. E quando nós temos uma gestão ruim, nós sofremos mais ainda, porque nós queremos trazer para a população um serviço de excelência. Agora imagina o Estado, que tem que cuidar de N servidores, N demandas e necessidades. Eu particularmente, presencio muitas dificuldades das cidades do interior, junto com saúde, com educação, junto ao Estado. A gente vê como é precário. Quando você fala sobre o governo regional, eu vejo que isso vai custar, não vai custar, vai ser benéfico para os cofres públicos, porque a distância para resolver. Quem critica ou quem fala, é porque não está na pele de um prefeito e de um vereador do interior. Não sabe o que é a vida das Os gastos vão ser menos, sabe? E igual aquilo que você falou, quantas vezes já foi em Belo Horizonte buscar álcool, a porta está fechada, às vezes nem te atende. Eu quero muito te agradecer. E esse momento é seu. Tá. Você vai falar e eu quero que, caso você seja eleito, eu quero que você me fale qual que é a marca que você quer deixar no seu governo nesses 4 anos. E quero que você aqui também fale para todos, porque eu falo como eu falei ontem e repito para todos os servidores públicos, para todos que estão nos assistindo, você é um homem de coragem. Porque quando me perguntaram assim, mas quem é Gabriel Azevedo? Eu falei, é um homem corajoso. Porque saiu de uma vereança para um nome para ser disputado a prefeitura de Belo Horizonte, que não é fácil disputar um pleito lá em BH, a gente sabe como que é difícil, e agora concorrer a essa corrida para Minas Gerais, aí para governar Minas Gerais não é fácil, a gente sabe como uma campanha ela é difícil, e eu digo isso porque assim, você hoje não está ali como os outros candidatos no cenário político, né? Mas você está ali atrás da cortina. E eu vi dentro de um histórico que mandaram para mim aqui, que você, além de você hoje querer fazer de Minas uma Minas diferente, não ficar na mesmice que todos os políticos já fizeram, você ensinou e ensina, né? Deputados, senadores, vereadores, prefeitos, você já deu curso para que eles façam uma política diferente. E uma coisa que você falou ontem que me deixou assim um pouco até emocionado ontem, porque tá falando quase a minha fala ali. Você falou, às vezes é difícil ver um político sincero, honesto, gastando do próprio bolso, né? E às vezes a gente não consegue chegar ao êxito, porque as pessoas às vezes não acreditam. Mas eu falo para você, assim como eu e muitos ali dentro vamos sair impactados, eu acho que vai acreditar muito no que você está propagando nessas redes sociais suas, em várias entrevistas que você já fez. Gostei muito da última entrevista que você fez no Sindicato de Justiça de Minas Gerais. Eu acompanhei, gostei muito, vi a sua sinceridade e eu vi como ele estava comportando diante disso. Vi algumas entrevistas com você com jovens, a forma que você lidar com os jovens, de fazer eles sonharem, poder acreditar. Sim, e acreditar que é possível. E eu vejo que os seus planejamentos não fogem do que aquilo que Minas é capaz de fazer. Obrigado. Eu te agradeço muito a sua presença aqui. Deus te abençoe, sucesso para você aí na sua pré-campanha e na sua campanha. E eleito, aqui nós já vamos estar com o estúdio novo. Espero que você venha aqui fazer mais uma entrevista. Eu espero vir, já te agradecendo por essa oportunidade, um pouco mais alinhado, vocês me desculpem, mas hoje já teve Parque das Águas, almoço vai pedir, Inhar, aliás, pedi toda a proteção, sabe, como é que eu digo para vocês? Tô aqui, ó, vou sair daqui da região, tá aqui, ó, minha xícara, deixa eu fechar com uma oração, tá bom? Deus nosso Pai, vós revelais as riquezas do vosso reino aos pobres e simples. Assim agraciastes a bem-aventurada Francisca de Paulo de Jesus em Axica com inúmeros dons.
fé profunda, amor ao próximo e grande sabedoria. Amou a igreja e manteve uma filial devoção à Imaculada Conceição. Por sua intercessão, concedei-nos a graça do que precisamos. Eu peço aqui a graça de ser instrumento do povo de Minas Gerais. De nunca almejar esse cargo de governador para mim, porque verdadeiramente não estava nos meus planos, e todo mundo que me conhece sabe disso. Essa é a primeira eleição que eu disputo, não porque eu quero, mas porque pediram para eu disputar. Isso deixa tudo diferente. Aliás, essa lição eu já aprendi. A gente só deve disputar a eleição que pedem para a gente disputar. E que seja graça para mim falar sempre a verdade, ser sempre honesto, não abrir mão dos meus princípios para concorrer, entender o tamanho e a importância do cargo de governador de Minas Gerais e deixar o governo melhor do que eu encontrei. Sem escândalos, sem desapontamentos, lembrando dos amigos que caminham comigo, sem esquecer deles nunca. E entendendo que na política a gente não faz nada sozinho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tá certo? Obrigado. Na próxima eu prometo estar mais penteadinho, menos malotado, mas foi um dia de pré-candidato. É um trabalhador. Obrigado, Obrigado, querido. Gabriel. Um abraço, viu? Um abraço, muito bom. E assim nós encerramos nosso Sindicast aqui, especial com o pré-candidato Gabriel Azevedo, pré-candidato a governo de Minas. E para nós foi uma honra deixar mais uma vez nosso abraço ao grupo do MDB de Caxambu, ao Kelvin Faria, que nos proporcionou essa conversa bem lúdica, vamos dizer assim. Faltou Vocês. minha mídia social. Sim. Se não posso pedir seu voto, mas posso pedir para você me seguir. @Gabriel Azevedo no Instagram, TikTok, X, Facebook. Segue lá, me acompanha, porque tem muita proposta e muita ideia. Pode voltar e fechar. E nós vamos abrir esse espaço para os outros pré-candidatos, caso visitarem a região, visitar Caxambu, esteja disposto a estar aqui conosco nessa mesa. Mas de antemão já agradeço, e agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade de nós termos um pré-candidato aqui do estado de Minas, porque não é fácil para nós aqui da região ter um pré-candidato e estar disposto a atender a população. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Fique com Deus, uma boa pré-campanha, uma boa campanha. Espero vê-lo novamente mais aqui em Caxambu. Abraço, querido. Obrigado, gente. Valeu.